Esse menino atravessou um salão cheio de milionário, se apontou para o dono da mansão e disse: "Papai." Em segundos, tudo parou. O homem ficou pálido. E o que parecia só uma fala de criança revelou um segredo escondido há 5 anos. Sim, o patrão tinha um filho com a empregada e ninguém sabia. Mas o que aconteceu depois disso vai chocar você. Assiste até o fim, porque essa história é real, intensa e termina com um final que ninguém esperava. Naquela noite, a mansão dos Vasconcelos brilhava como nunca, com lustres gigantescos refletindo luz dourada sobre pisos de mármore reluzentes, enquanto música suave preenchia elegantemente cada canto do grandioso salão. O ambiente estava saturado com perfumes caros e sorrisos diplomáticos de empresários influentes, políticos respeitados e socialites da alta sociedade paulistana. Leonardo Vasconcelos, anfitrião e dono de um império empresarial vasto, circulava entre os convidados com sua habitual confiança e uma postura que impunha respeito e admiração imediata. A festa seguia perfeitamente orquestrada, até que, como se fosse uma cena cuidadosamente ensaiada pelo destino, uma pequena figura apareceu na entrada do salão, passando despercebida entre as conversas e brindes animados. Gabriel, com apenas 5 anos, vestia uma roupa simples, contrastando com o glamour ao seu redor, e trazia nos olhos uma inocência misturada com uma determinação incomum para sua idade. Caminhava com segurança, os sapatos pequenos fazendo um leve eco contra o mármore frio, enquanto atravessava diretamente em direção ao coração da festa, onde Leonardo conversava animadamente com um grupo de investidores estrangeiros. Sem hesitar, o menino parou diante de Leonardo e ergueu os olhos para encarar o homem mais temido e admirado da cidade. Com uma voz doce, porém firme, Gabriel disse claramente: "Papai, você pode brincar comigo agora?" O impacto foi imediato e absoluto. O sorriso educado que Leonardo exibia congelou instantaneamente e seu rosto assumiu uma palidez que nunca fora vista pelos que o cercavam. Ao seu redor, as conversas morreram abruptamente, deixando no ar um silêncio tão pesado que era possível ouvir claramente a respiração surpresa dos convidados. Taças de cristal, antes erguidas para brindes, ficaram imóveis nas mãos dos presentes, enquanto olhares interrogativos e perplexos eram lançados em direção ao menino e ao anfitrião. Mais atrás, no fundo do salão, Clara Mendes, que até então servia discretamente os convidados, sentiu o corpo vacilar. Suas mãos, trêmulas, seguravam uma bandeja que agora parecia pesar toneladas. Ela tentou manter a respiração sob controle, enquanto sentia uma onda de desespero e medo subir-lhe pela garganta. Aquele momento era exatamente o que ela havia passado os últimos 5 anos, tentando evitar com todas as suas forças. Leonardo, tentando recuperar a compostura, forçou um sorriso nervoso, murmurando algo incompreensível para os convidados, mas seus olhos não conseguiam se desviar do rosto pequeno e determinado do garoto à sua frente. O semblante da criança era tão familiar que era impossível negar as semelhanças que ele trazia consigo. Os olhos penetrantes, a linha reta do nariz e até o leve vinco que surgia em sua testa quando estava concentrado, tudo era um espelho que refletia nitidamente o rosto de Leonardo. Gabriel continuava ali, esperando pacientemente por uma resposta, alheio ao peso das palavras que acabara de pronunciar e às consequências profundas que elas acarretariam. O salão luxuoso, antissímbolo de poder e perfeição, tornara-se subitamente o palco da revelação de uma verdade oculta, um segredo que emergia das sombras onde havia sido cuidadosamente guardado por anos. Clara respirou profundamente, consciente de que sua vida e a de Gabriel nunca mais seriam as mesmas a partir daquele instante. Enquanto Leonardo permanecia parado,
Incapaz de responder ou reagir, o silêncio se prolongava, carregado de perguntas não feitas e verdades ainda por descobrir. Clara Mendes sempre viveu na fronteira entre dois mundos: o luxo ostensivo da mansão Vasconcelos e o silêncio humilde de sua existência. Cada manhã, atravessava os corredores suntuosos, cuidava de cada detalhe com precisão e mantinha impecável o cenário onde jamais seria protagonista. Desde o dia em que chegara àquela casa, Clara aprendeu a se mover discretamente, invisível aos olhos daqueles que frequentavam aquele espaço, mas sempre vigilante quanto ao seu segredo mais precioso: Gabriel. O menino, fruto de um breve momento de intimidade com Leonardo, tornara-se rapidamente o centro de sua vida. Clara guardava-o com um amor silencioso e intenso, protegendo-o do mundo exterior e especialmente das verdades que poderiam destruir a segurança frágil que construíra. Viviam em um pequeno anexo discreto, escondido nos fundos da propriedade, longe dos olhos curiosos dos visitantes e mesmo da maioria dos empregados. Gabriel crescia sem saber exatamente onde se encaixava naquele ambiente de contrastes. Para ele, o espaço luxuoso ao seu redor era apenas um cenário distante, misterioso, proibido. Observava as crianças convidadas brincarem durante as festas organizadas pela mansão, sempre de longe, através das janelas ou por trás das cortinas, questionando-se por que não poderia juntar-se a elas. Para Clara, cada festa representava um risco iminente. Durante anos, ela manteve-se vigilante, controlando cada movimento do filho para evitar que fosse visto por Leonardo ou por qualquer pessoa que pudesse notar a impressionante semelhança entre pai e filho. O medo constante de ser descoberta tornara-se seu companheiro mais íntimo, uma sombra silenciosa que a acompanhava diariamente. À medida que Gabriel crescia, tornava-se mais difícil mantê-lo afastado de suas curiosidades naturais. Suas perguntas inocentes sobre o pai e seu olhar observador aumentavam o desafio de Clara em preservar aquele segredo tão delicado. Cada dia exigia dela mais atenção, mais cuidado, mais silêncio. Naquela noite, enquanto permanecia no fundo do salão, Clara percebeu com clareza devastadora que a proteção que construíra ao redor de Gabriel finalmente começava a ruir. Ao observar seu filho diante de Leonardo, pronunciando a palavra que mudaria tudo, soube que seus anos de silêncio estavam chegando ao fim. E a verdade, com toda a sua força implacável, emergia inevitavelmente das sombras. Gabriel, alheio ao peso de suas palavras, manteve-se parado diante de Leonardo, os olhos grandes brilhando com uma esperança inocente. Com voz calma e clara, ele repetiu: "Você pode brincar comigo depois da festa, papai." Sua simplicidade infantil trazia uma honestidade desarmante que era impossível ignorar. Ao redor, o salão parecia congelado no tempo, todos os olhos fixos no pequeno garoto, aguardando ansiosamente a reação de Leonardo. Leonardo, por sua vez, sentiu uma mistura de choque e confusão tomar conta de seu corpo, seu coração batendo acelerado no peito. A máscara de confiança e controle que mantinha há anos estava desmoronando rapidamente sob o olhar atento dos convidados. Clara sentiu uma pontada no coração ao ver a expressão no rosto dele mudar drasticamente de surpresa para desconforto profundo. Sabia que a verdade não poderia mais ser contida e o destino havia decidido que era hora de enfrentar a realidade que havia lutado tanto para esconder. Ao redor, taças de cristal ficaram imóveis no ar, enquanto o silêncio absoluto tomava conta do ambiente, aumentando a tensão. Empresários, políticos e socialites trocavam olhares desconcertados, aguardando com ansiedade cada movimento de Leonardo. Clara sentiu seus joelhos fraquejarem enquanto segurava firmemente a bandeja,
seu corpo tremendo discretamente sob a pressão daquele momento decisivo. Sabia que agora todas as atenções estavam voltadas para o pequeno Gabriel e para Leonardo, cujas próximas palavras determinariam o curso inevitável de suas vidas. Leonardo engoliu seco, tentando manter a compostura. Com um leve sorriso desconcertado, abaixou-se até a altura de Gabriel e, forçando a naturalidade, perguntou: "Como é seu nome, campeão?" O menino respondeu com firmeza: "Gabriel." Os olhos de Leonardo vacilaram. Havia algo naquele olhar, algo absurdamente familiar. Ele se levantou, olhou em volta, notou os olhares desconfiados e sorriu para os convidados como se fosse apenas uma cena inofensiva. Mas por dentro, o coração disparava. Tentou convencer a todos e a si mesmo de que aquilo era apenas uma coincidência. Mas o rosto de Gabriel, a postura, o brilho nos olhos, tudo nele gritava uma verdade que Leonardo não estava pronto para ouvir. E Clara, ao fundo, apertando o pano da bandeja com força, sabia que aquele instante mudaria suas vidas para sempre. A história de Clara Mendes não começava naquela mansão nem naquele momento de constrangimento, mas muito antes, em um pequeno vilarejo esquecido no interior de Minas Gerais, onde a poeira vermelha das estradas se misturava ao cheiro de café, e coado no pano e ao som do rádio antigo tocando modas de viola. Foi lá, entre galinhas soltas no quintal e o riso cansado de sua mãe, Dona Celeste, que Clara aprendeu os primeiros segredos da vida. Falar pouco, observar muito e jamais entregar o que o coração não suportaria perder. Cresceu vendo a mãe costurar para fora, atendendo as vizinhas com paciência, mesmo quando as mãos doíam e os olhos se fechavam de cansaço. Não havia luxo, mas havia dignidade, e isso era ouro naquele chão batido. Desde pequena, Clara demonstrava um olhar atento e uma sensibilidade que a diferenciava. Sabia ler nas entrelinhas, perceber o que não era dito e entender a dor escondida nos silêncios alheios. Era observadora, reservada, mas forte. Aos 16 anos, já ajudava a mãe com as encomendas, costurando pequenos acabamentos, enquanto sonhava em conhecer um mundo além das cercas de madeira. Aos 18, com a bênção de Dona Celeste e um aperto no peito, partiu rumo a São Paulo com uma mala de pano e uma promessa: vencer sem perder sua essência. Passou por pensões, empregos temporários, cozinhas abafadas e patrões rudes, mas manteve a cabeça erguida e o olhar limpo, até que, através de uma amiga, surgiu a oportunidade de trabalhar como empregada interna na casa da família Vasconcelos. Ao chegar à mansão, Clara se viu diante de um universo novo, onde o chão brilhava como espelho e as palavras vinham carregadas de arrogância. Mas não se intimidou. Fez seu trabalho com excelência, sem jamais esquecer quem era. E foi ali, entre corredores silenciosos e jantares luxuosos, que seu destino cruzaria o de Leonardo. O homem que mudaria para sempre a linha tênue entre o que ela sonhou e o que teve coragem de viver. Leonardo Vasconcelos não era apenas um empresário de renome. Ele era um símbolo de poder, daqueles que entram em qualquer salão e fazem o ambiente se calar apenas com a presença. Herdara o império do pai ainda jovem e multiplicara os lucros com visão, ousadia e uma frieza que impressionava até os concorrentes. À frente de empresas que atuavam em ramos diversos, construção civil, tecnologia, importações, ele dominava reuniões com a mesma firmeza com que cruzava os corredores da própria casa. No entanto, por trás da figura impecável de terno sob medida e discursos inspiradores, existia um homem solitário, cercado por bajuladores, mas incapaz de manter laços verdadeiros. Era respeitado, temido e admirado, mas raramente amado. Desde cedo, aprendera que sentimentos atrapalhavam os negócios e que vínculos emocionais eram riscos desnecessários.
Por isso, mantinha distância de todos, inclusive da própria equipe, com exceção de Alberto, seu assistente fiel há mais de 2 décadas. A vida de Leonardo seguia uma rotina meticulosa. Reuniões pela manhã, almoços estratégicos com investidores, jantares regados a acordos silenciosos. A mansão, embora majestosa, era apenas um palco vazio onde ele repousava o corpo, mas jamais o coração. Não havia lugar para imprevistos, muito menos para lembranças do passado. E foi exatamente esse passado que julgava enterrado que reapareceu diante dele no rosto de uma criança que ousou chamá-lo de papai. Era como se os anos de controle e domínio desabassem em segundos. E por mais que tentasse racionalizar o momento, algo em seu íntimo o desarmava. O olhar daquele menino despertava um desconforto que nenhuma planilha conseguia explicar. Era o início de uma rachadura no império de certezas que ele construíra. Uma rachadura feita de carne, sangue e verdade. Naquela noite de silêncio quebrado, Clara não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, observando Gabriel adormecido, ao seu lado, como fazia desde o nascimento dele. O rosto do filho, tão sereno, contrastava com o turbilhão que se formava dentro dela. Repassava cada escolha, cada palavra não dita, cada momento em que poderia ter contado a verdade, e não teve coragem. Perguntava-se se havia sido covarde ou apenas mãe. No andar de cima da mansão, Leonardo também não encontrava descanso. O rosto do menino não saía de sua mente. Havia um incômodo, um eco dentro dele que insistia em sussurrar aquilo que ele sempre evitou enfrentar. Era como se a presença de Gabriel tivesse aberto uma janela antiga e empoeirada, por onde entrava agora uma luz que o cegava. Pela manhã, Clara evitou cruzar com Leonardo. Seguiu a rotina como se nada tivesse acontecido, mas sentia os olhares. Os outros empregados cochichavam e Humberto, sempre atento, observava cada movimento dela. Ao fim do dia, ao lavar os pratos, sozinha na cozinha da ala de serviço, Clara ouviu passos se aproximando. Era Alberto. Ele ficou alguns segundos em silêncio, apenas a observando. Então, com um tom gentil, disse: Clara, você sabe que a verdade sempre encontra um jeito de sair. Ela não respondeu. Apenas fechou a torneira, enxugou as mãos e, com o olhar firme, encarou o homem que há tantos anos via como sombra de Leonardo. Não era para acontecer assim. Alberto suspirou, compreensivo. Às vezes, o que não era para acontecer é exatamente o que precisava acontecer. E saiu, deixando Clara com as palavras ecoando na mente e um pressentimento estranho no peito. A partir dali, nada mais seria igual. Clara acordou antes do sol naquela manhã. O silêncio da casa ainda era absoluto, mas dentro dela, o tumulto era ensurdecedor. Passou a mão pelos cabelos presos de qualquer jeito. Olhou para Gabriel ainda dormindo, com os braços estendidos sobre o travesseiro, e sentiu um nó apertar a garganta. O medo estava maior do que nunca, mas havia também um alívio estranho, como se uma parte dela já soubesse que não poderia esconder a verdade por muito mais tempo. No refeitório, enquanto preparava o café da manhã dos patrões, Clara manteve a cabeça baixa. Sentia os olhares dos outros empregados, misto de curiosidade e julgamento. Ao entregar a bandeja no escritório, deu de cara com Leonardo. Ele não disse nada, apenas olhou para ela. Um olhar fixo, profundo, que dispensava palavras. Clara desviou e saiu rapidamente. Mais tarde, enquanto recolhia as roupas de cama do andar superior, foi surpreendida por Humberto. Ele a encarou com frieza. Acha mesmo que pode esconder um escândalo desses, Clara? Ela sentiu o chão escapar sob os pés. Isso pode custar seu emprego, e se o Sr. Vasconcelos quiser, pode lhe custar ainda mais. Clara não respondeu.
Apenas desceu as escadas em silêncio, com o coração em pedaços. Naquela noite, depois de pôr Gabriel para dormir, foi até a cozinha e escreveu uma carta. Não era de despedida, era de coragem. Uma que ela sabia que teria que entregar em breve. Uma carta para Leonardo. Uma carta com toda a verdade. Gabriel crescia envolto em silêncio e sombras, entre a ternura de sua mãe e o vazio de uma casa que, embora imensa, nunca o acolheu de verdade. Com os pés descalços sobre o chão frio dos fundos da mansão, via, de longe, os corredores dourados, onde crianças riam vestidas de cetim e sapatinhos envernizados. Quase todas as noites, ao encostar a cabeça no travesseiro, Gabriel perguntava à mãe por que não podia brincar com elas, por que não podia correr pelos jardins ou sentar à mesa comprida do jantar. Clara, com um beijo na testa e um aperto no peito, respondia sempre a mesma frase: "Porque ainda não é a hora, meu filho." Mas Gabriel era curioso, observador. Havia herdado não só os olhos de Leonardo, mas também sua inquietude. Com o tempo, começou a andar pela casa sem que a mãe percebesse, atraído pelos tapetes vermelhos, pelos lustres cintilantes e pelos ecos das risadas que não o pertenciam. Notava as diferenças, nos brinquedos que não podia tocar, nos olhares que evitavam encontrá-lo. Sentia-se um estranho onde morava, e sem saber, sua alma começava a construir as perguntas que mudariam tudo. Um dia, escondeu-se atrás da cortina da biblioteca e viu Leonardo entrando. O modo como o homem falava ao telefone, a forma como gesticulava, até o jeito de coçar o queixo, tudo lhe parecia familiar. Gabriel não sabia nomear o que sentia, mas havia algo ali, uma conexão inexplicável que batia no peito como tambor. Naquela noite, perguntou novamente à mãe: "Mamãe, por que aquele moço me parece tanto comigo?" Clara silenciou. Apertou o filho nos braços e apenas sussurrou: "Porque às vezes a verdade se revela nos olhos, mesmo quando a gente tenta escondê-la." Com o passar dos dias, Gabriel tornou-se ainda mais atento, como se seu coração buscasse respostas que a razão ainda não conseguia formular. Começou a seguir Leonardo com o olhar sempre que o via cruzar os corredores da mansão. Cada passo do empresário parecia ecoar dentro dele como um chamado silencioso. Era como se o menino visse uma parte de si refletida naquele homem. O andar confiante, o sorriso contido, o olhar firme, mas por vezes melancólico. Em silêncio, Gabriel desenhava o rosto dele nos cadernos velhos que Dona Celeste havia enviado do interior, mesmo sem nunca tê-lo encarado de frente por mais de alguns segundos. E, enquanto Clara se desdobrava entre panelas, lavadeiras e lençóis, vinos, o menino encontrava brechas para vagar pelas laterais da casa, alimentando sua imaginação com pedaços de verdades nunca ditas. Certo dia, durante o pôr do sol, viu Leonardo sentado no banco de pedra perto da fonte, sozinho, olhando para o nada. Gabriel, sem ser notado, observou de longe e, com a voz entre o peito e a coragem, murmurou baixinho: "Ele parece comigo, até quando fica triste." Naquela noite, Clara soube que o tempo estava se esgotando. Gabriel não era mais uma criança alheia ao mundo. Era um menino cheio de perguntas, de emoções borbulhantes e de um amor que nascia mesmo sem explicações. E o mais assustador, ele estava pronto para ouvir. Ela apenas ainda não sabia se estava pronta para contar. Nos dias seguintes, Gabriel começou a colecionar certezas que nem ele sabia explicar. À medida que observava Leonardo, seu coração batia mais rápido. Não de medo, mas de identificação. Era como se cada gesto do empresário respondesse a perguntas silenciosas que ecoavam dentro do menino. Ao ver Leonardo ajudar um funcionário a levantar caixas no jardim, sorriu. Quando o viu oferecer o próprio paletó para cobrir os ombros de uma senhora idosa durante uma visita de negócios, Gabriel sentiu orgulho. Não sabia o porquê, mas queria estar perto dele,
Queria conversar, rir, talvez brincar. Certa manhã pegou um papel e escreveu com letras grandes e tortas: "Será que ele gosta de mim?" Dobrou e escondeu debaixo do travesseiro como um segredo. Clara percebeu a mudança. Os olhos do filho agora carregavam uma esperança que doía mais do que a ausência. Ele não perguntava mais, ele esperava. Esperava por algo que só ela podia impedir ou permitir. Em silêncio, ela chorava no banho. Mordia os lábios para não chorar enquanto passava a roupa. E toda vez que Gabriel sorria, era como se uma faca cortasse sua alma com culpa. Até que, num fim de tarde, encontrou o filho no jardim, em pé, com um carrinho de brinquedo nas mãos, parado diante da grande janela da sala, onde Leonardo falava ao telefone. "Ele é meu pai, não é?" perguntou baixinho, sem tirar os olhos do homem do outro lado do vidro. Clara sentiu as pernas falharem. Tudo dentro dela gritou, mas nenhuma palavra saiu. E pela primeira vez, ela soube. A inocência do filho já tinha compreendido o que ela tanto lutava para esconder. Depois daquela tarde silenciosa no jardim, algo mudou dentro de Gabriel. Não era mais só curiosidade. Era quase uma certeza. Ele já não caminhava pelos corredores da mansão como um menino curioso, mas como alguém que buscava sinais, respostas, reconhecimento. Passava mais tempo nos mesmos lugares que Leonardo frequentava, fingindo arrumar coisas, ajudando outros empregados, sempre de olhos atentos e coração inquieto. Os demais funcionários começaram a perceber. Comentários discretos começaram a circular pelos bastidores da casa. "Você viu como ele observa o patrão? É impressão minha ou eles têm o mesmo jeito de franzir a testa?" E mesmo que ninguém dissesse nada em voz alta, a dúvida pairava como um perfume forte no ar. Os olhos de Gabriel, tão vivos e intensos, eram impossíveis de ignorar. Um dia, enquanto Clara passava roupa na lavanderia, duas empregadas conversavam do lado de fora. "Ele é a cara do Dr. Leonardo, só falta falar." Clara ouviu, e tudo, sentiu o corpo arrepiar, mas permaneceu em silêncio. Não podia reagir. Já não era só o medo de perder o emprego, era o pavor de perder a estabilidade emocional do filho. Gabriel, por sua vez, começou a fazer perguntas para os outros empregados. "O Dr. Leonardo tem filhos? Ele brincava quando era pequeno. Você acha que ele gosta de crianças?" Os funcionários respondiam com sorrisos amarelos, tentando desconversar. Mas uma tarde, enquanto ajudava a organizar caixas no depósito, Gabriel ouviu algo que o deixou paralisado. Um jardineiro mais velho, distraído numa conversa, comentou com o porteiro: "Esse menino tem algo ali. Eu conheci o patrão quando ele era pequeno. É igualzinho." Gabriel não se mexeu. Suas pequenas mãos seguravam firme uma caixa, mas seu peito disparou. Saiu do depósito correndo e subiu até o quarto onde Clara dobrava lençóis. "Mãe, por favor, me diz a verdade. Eu preciso saber. Por que todo mundo acha que eu sou igual ao Dr. Leonardo?" Clara não respondeu de imediato. Encarou o filho. Ele já não era mais uma criança qualquer. Era um menino carregando o peso de uma identidade não revelada. Então, com lágrimas contidas, ela se abaixou, olhou nos olhos dele e disse: "Porque, quando a verdade existe, meu filho, mesmo que escondida, ela grita." A partir daquela conversa com a mãe, Gabriel deixou de procurar pistas e passou a aguardar respostas. Silenciosamente, cultivava no peito a expectativa de que, em algum momento, alguém lhe confirmaria aquilo que ele já sentia com cada fibra do seu ser. Clara, por outro lado, vivia sob uma tensão crescente. Já não bastava esconder a verdade do pai. Agora precisava também proteger o filho da dor de ser rejeitado. Os dias passaram mais lentos, como se o tempo estivesse prestes a explodir. E quando as palavras começaram a circular com mais intensidade entre os funcionários, Clara entendeu que estava perdendo o controle da narrativa.
Pequenos boatos se espalhavam pelos corredores da casa como rastro de pólvora. Você viu a forma como o menino falou com o patrão ontem? Ele sabe, não sabe? Será que Leonardo desconfia? E embora ninguém tivesse coragem de dizer nada diretamente, havia olhos por todos os lados. Até que numa manhã chuvosa, Clara foi chamada à sala de serviço com um tom seco e objetivo. Era Humberto, o supervisor rígido da casa, homem metódico, de fala contida e olhar cortante. Sentado atrás da mesa, ele nem a convidou a sentar. Clara, precisamos conversar sobre o comportamento do seu filho. Ela sentiu a espinha gelar. Manteve-se de pé, tentando parecer tranquila, mas por dentro sua alma tremia. Humberto prosseguiu. Ele anda demais pela casa, tem feito perguntas, tem observado o Dr. Leonardo. Isso não pode continuar. Clara tentou argumentar, dizendo que era apenas curiosidade de criança, mas ele interrompeu com firmeza. Não estou aqui para discutir intenções, Clara. Estou te alertando. Esse tipo de aproximação, nesse nível de casa, pode ser mal interpretado e causar problemas sérios para todos. Era uma ameaça disfarçada de conselho. Clara sentiu o mundo desabar. Quando saiu da sala, mal conseguia respirar. Correu até os fundos da mansão, encontrou Gabriel brincando com uma bola improvisada no quintal e o puxou com firmeza. Você não pode mais ficar andando por aí, Gabriel. Tem que me obedecer. Promete que vai ficar só aqui comigo? O menino, assustado com a reação, apenas assentiu. Mas em seus olhos havia mais do que medo, havia tristeza. Porque naquele instante ele percebeu que talvez houvesse mesmo algo errado em querer estar perto de quem ele tanto admirava. Depois da conversa com Humberto, Clara tentou ser mais rígida. Evitava qualquer aproximação entre Gabriel e os espaços centrais da casa, como se construir muros invisíveis fosse suficiente para deter o destino. Escondeu brinquedos, limitou o acesso ao jardim, passou a inventar tarefas para mantê-lo ocupado. Mas Gabriel, embora obediente, começou a se fechar. Já não perguntava tanto, já não sorria tanto, e suas brincadeiras agora aconteciam em silêncio, com olhar perdido e movimentos lentos. À noite, fingia dormir cedo, mas permanecia acordado, olhando o teto em silêncio, como se buscasse respostas nas frestas da madeira. Clara notava tudo. Sabia que o filho estava se apagando por dentro, e aquilo a destruía mais do que qualquer ameaça. Um dia, entrou no quarto e encontrou Gabriel desenhando escondido. Era um homem de terno segurando a mão de um menino com cabelos cacheados. Ao lado, uma mulher com avental sorria ao fundo. "É a gente, mãe", disse ele, sem levantar os olhos. Clara sentou-se ao lado, tocou o desenho com os dedos e sentiu a garganta fechar. "Você ainda acha que ele é seu pai?", perguntou com a voz embargada. Gabriel deu de ombros e respondeu com simplicidade. "Acho que sim, mas agora não quero mais saber, porque se ele fosse, ele já teria vindo me buscar." Essas palavras atravessaram Clara como uma faca. A força que ela usava para proteger o filho agora se voltava contra ele, moldando em sua alma a ideia de rejeição. No dia seguinte, Gabriel passou o dia calado. Recusou o almoço, ficou horas olhando pela janela, ignorou o chamado das outras crianças dos fundos e, no final da tarde, se aproximou da mãe com os olhos marejados. "Mãe, eu nasci errado?" Foi a pergunta mais dolorosa que Clara já ouvira. Ela ajoelhou-se diante dele, segurou seu rosto com as duas mãos e respondeu, com a alma em pedaços: "Você nasceu do amor mais puro que eu já senti na vida. E se alguém não consegue ver isso, é porque está cego pela própria frieza." Gabriel abraçou a mãe com força, e naquele instante ela compreendeu. Não podia mais esconder a verdade por medo, porque o que realmente machuca uma criança não é a ausência do pai,
é a dúvida sobre o próprio valor. Veio então a noite do grande evento anual dos Vasconcelos, uma celebração luxuosa que reunia empresários, políticos, artistas e gente influente de todas as partes do país. A mansão estava impecável. Cada detalhe parecia ter sido polido à exaustão. Os lustres brilhavam como diamantes. As mesas ostentavam arranjos de flores exóticas e o som do piano preenchia o ar como uma trilha sonora de filme antigo. Clara foi convocada, como sempre, para trabalhar nos bastidores. Mas naquele ano, algo estava diferente. Gabriel, que havia prometido à mãe não se aproximar dos salões principais, observava tudo com uma curiosidade inquieta. Ele sabia que Leonardo estaria ali, no centro da festa, rodeado por pessoas que o aplaudiam e o reverenciavam como um rei moderno. No fundo, o menino queria apenas vê-lo de perto mais uma vez, sentir que ele existia, que não era fruto de sua imaginação. Enquanto Clara corria entre as bandejas e os talheres, Gabriel aproveitou uma brecha. Escapou discretamente pelo corredor lateral, passou pela copa, esgueirou-se entre os convidados e entrou no salão principal. O brilho das luzes o cegou por um instante. O som dos risos, dos brindes e da música era tão alto quanto o coração batendo em seu peito. Então ele o viu. Leonardo, de terno cinza, sorrindo e apertando mãos importantes. Gabriel hesitou. Olhou ao redor, buscando sua mãe, mas ela não estava. E foi então que, guiado apenas pelo instinto, atravessou o salão com passos curtos e decididos, até ficar a poucos metros do empresário. As conversas começaram a diminuir, como se um sopro silencioso atravessasse o ambiente. Leonardo notou a presença da criança, virou-se com um sorriso protocolar e parou. Gabriel, com os olhos brilhando, disse em voz clara, mas suave: "Tio, posso brincar com você depois da festa?" Por um segundo tudo parou. Taças congelaram no ar. Risos cessaram. Todos os olhares se voltaram para aquele menino e aquele homem. E foi nesse exato instante que Clara, vindo em disparada, entrou no salão e viu a cena que tanto temia. Seu filho de frente para o pai, diante de todos. O salão inteiro parecia sustentar a respiração. Leonardo, ainda sem entender o que estava acontecendo, inclinou-se levemente, forçando um sorriso educado, daqueles que se oferece a qualquer criança bem educada em eventos sociais. "Qual é o seu nome, garotinho?" perguntou, tentando suavizar. "Atenção." Gabriel, com uma inocência firme, respondeu com clareza: "Gabriel, filho da dona Clara." As palavras, simples como gotas de chuva, caíram como uma tempestade sobre todos os presentes. Algumas senhoras entreolharam-se, sussurrando. Um dos sócios de Leonardo baixou o copo devagar. Os músicos erraram uma nota no piano. O desconforto se espalhou pelo ar como um veneno invisível. Clara, com o rosto em pânico, apressou-se até eles, tentando segurar o filho com delicadeza, mas firmeza. "Desculpa, senhor. Ele se perdeu, não era para estar aqui." Mas era tarde. O estrago já estava feito. Gabriel olhava para Leonardo com uma expressão confusa. Não de medo, mas de espera. Ele não entendia o impacto de suas palavras. Apenas acreditava estar se apresentando ao homem que, no fundo de sua alma, sempre imaginou ser seu pai. Leonardo, por sua vez, travou. Tentou sorrir, tentou disfarçar, mas seus olhos denunciavam o choque. Observou o menino, os traços, o olhar, até a maneira como segurava o pequeno carrinho nas mãos. Tudo nele gritava familiaridade. "Filho da Clara?" repetiu com a voz falha. "E o que veio fazer aqui?" Gabriel respondeu com a franqueza de uma criança que não conhece filtros. "Queria te ver de perto. A mamãe disse que você é importante. E eu gosto do seu jeito. Acha que um dia a gente pode conversar mais?" Houve um riso desconfortável entre os convidados, como se quisessem romper a tensão com ironia. Mas ninguém estava realmente achando graça.
Clara apertou a mão do filho com mais força, sussurrando um "Vamos, meu amor", e tentou sair dali o mais rápido possível. No caminho, ouviu um comentário seco de uma mulher elegante. Essas empregadas, sempre ultrapassando os limites. Leonardo permaneceu parado, em silêncio, mas dentro dele algo havia rachado. O olhar de Gabriel o perseguiu por horas, e o que começou como uma confusão momentânea, em breve se transformaria em uma tormenta de dúvidas e memórias. Leonardo franziu a testa diante da frase inocente do garoto. "Sou Gabriel, filho da Dona Clara." As palavras cortaram o salão como lâmina. Por um segundo, o tempo parou. Os convidados, antes eufóricos com seus copos de champanhe, mergulharam num silêncio desconfortável. Os olhos se voltaram para o anfitrião, esperando uma reação. Leonardo olhou o menino de cima a baixo com um misto de incredulidade e desconforto. A presença do garoto tão familiar parecia arrancar algo dele. Uma memória, talvez, ou um arrependimento que ele nunca admitiu em voz alta. "Deve haver algum engano, garoto. Eu não sou pai de ninguém", respondeu com um sorriso seco, tentando manter o controle da situação. Clara, ao fundo, assistia tudo com o coração em cacos, sentindo o sangue deixar o rosto. Gabriel franziu o senho, confuso. Não chorou. Apenas baixou os olhos e disse, num tom que misturava esperança e dor: "Mas a mamãe disse que você era meu herói." A frase, simples e pura, calou os risos fingidos e as caretas de julgamento. Leonardo tentou se recompor. "Alguém tire esse menino daqui!" ordenou baixinho, tentando não perder a pose. Um segurança se aproximou, mas Clara correu e pegou Gabriel nos braços antes. "Desculpe, ele só estava curioso", disse com a voz embargada e os olhos marejados. Enquanto saíam, Gabriel olhou para trás uma última vez, esperando talvez um gesto, um sorriso, uma resposta. Mas só encontrou costas viradas e olhares cortantes. Naquele instante, Clara sentiu que havia cruzado uma linha sem volta. A verdade tinha saído da escuridão, mas o mundo ao redor ainda não estava pronto para recebê-la. E seu filho agora conhecia o gosto da rejeição. Enquanto Clara atravessava o corredor apertando Gabriel contra o peito, tentando esconder dele o constrangimento de ser rejeitado na frente de uma elite que nunca o acolheria, um olhar o seguia com intensidade. Era Alberto, o braço direito de Leonardo, homem discreto de fala contida e lealdade silenciosa. Ele estava parado próximo à entrada do salão, encostado junto a uma pilastra, com uma taça intocada na mão. Seus olhos não estavam nos convidados, nem nas luzes cintilantes do evento, mas sim naquele menino pequeno de olhos grandes, expressão séria e presença marcante. Havia algo nele que o incomodava, ou melhor, algo que lhe despertava uma lembrança esquecida. Não era a primeira vez que via Gabriel circulando pela mansão, é verdade. Desde muito novo, o menino era educado demais para causar alarde, mas presente o suficiente para ser notado. E agora, com a revelação da noite, uma peça solta começava a se encaixar num quebra-cabeça que Alberto nem sabia estar montando. Ele não tirava os olhos de Gabriel enquanto mãe e filho desapareciam pelo corredor lateral. E então se lembrou de Leonardo, aos 5 anos, correndo pelo jardim da casa dos pais, antes de se tornar o homem que todos veneravam. O mesmo brilho nos olhos, a mesma inclinação do queixo, a forma de morder os lábios ao se sentir frustrado. É como olhar para o passado, pensou, sentindo o estômago embrulhar. De todos na festa, só Alberto notou que Leonardo não conseguiu manter o olhar firme quando o menino falou. Só ele viu a mão do patrão tremer levemente ao segurar a taça. Leonardo podia negar com palavras, mas o corpo nunca mente. E dentro do coração silencioso de Alberto, nascia agora um incômodo que não poderia ignorar. Se aquele menino era mesmo filho de Clara,
Havia uma verdade enterrada, negada, acobertada por medo ou conveniência. E ele, que dedicara a vida à família Vasconcelos, sabia que segredos, uma vez revelados, ou destroem ou libertam. Alberto não dormiu naquela noite. Enquanto a mansão voltava ao seu silêncio costumeiro após o evento, ele permaneceu no escritório, rodeado por lembranças e registros que apenas ele sabia onde estavam. Abriu gavetas, pastas antigas, contratos de admissão. Não buscava fofoca nem escândalo, buscava justiça. Sabia que, se o que Clara temia fosse verdade, Leonardo havia cometido não apenas um erro moral, mas uma traição contra o próprio sangue. Ao folhear os arquivos dos funcionários, seus olhos encontraram o nome de Clara Mendes. Data de entrada, 7 de outubro, há quase 6 anos. Ele fez as contas. Gabriel tinha 5. Aquilo por si só não era uma prova, mas era um começo. Continuou cavando. Vasculhou fotos antigas em molduras esquecidas, registros de aniversários, internos, bilhetes guardados. Em uma das caixas, encontrou uma imagem esquecida de Leonardo, tirada numa comemoração informal com os funcionários. Na fotografia, Leonardo estava descontraído, segurando uma taça e sorrindo. E ao fundo, quase imperceptível, estava Clara, com um leve rubor no rosto e os olhos voltados para ele. Não parecia apenas uma funcionária, parecia uma mulher, que guardava um segredo no olhar. Mas o que realmente congelou Alberto foi quando, dentro de uma pasta azul desbotada, encontrou uma foto de Leonardo com 5 anos. O retrato era antigo, amarelado nas bordas, mas a imagem era clara. Os mesmos olhos, a mesma testa larga, a mesma expressão pensativa de Gabriel. Ele colocou a foto ao lado da lembrança recente do menino. Não era apenas semelhança, era espelho. A confirmação estava diante dele, não como uma sentença, mas como um chamado à verdade. Seu coração pesava. Ele conhecia Leonardo como ninguém. E sabia que por trás da armadura do empresário havia um homem assombrado por decisões que fingia esquecer. Na manhã seguinte, Alberto se levantou cedo, barbeou-se com mais cuidado e foi até o escritório central. Não podia mais ignorar. Entrou na sala de reuniões sem ser anunciado, sentou-se à frente de Leonardo e, com a firmeza de quem já viu o suficiente para não duvidar, disse: "Eu preciso te mostrar uma coisa. É sobre o menino e sobre você." Leonardo ergueu os olhos do tablet, incomodado por Alberto ter entrado sem bater, algo que ele nunca fazia. A expressão de Alberto era sóbria, quase pesada, como se carregasse nas mãos algo que não se podia deixar cair. "É sobre o menino", ele repetiu, colocando sobre a mesa 2 fotografias. Leonardo olhou com desinteresse no início, mas, assim que os olhos pousaram nas imagens, sua postura mudou. À esquerda, um retrato dele mesmo aos 5 anos, ainda com o sobrenome de um império nos ombros frágeis e os sonhos de um menino que ainda acreditava em amor. À direita, Gabriel, sorrindo tímido no jardim da mansão, num clique recente capturado por uma funcionária. A semelhança era absurda. Leonardo empurrou as fotos para o lado como se fossem tóxicas. "Isso não prova nada." Mas sua voz já não carregava firmeza. Alberto se inclinou, firme, mas com respeito. "Não estou aqui com suposições, Leonardo. Estou aqui com fatos. As datas batem. A entrada da Clara nesta casa, o nascimento do menino, as ausências, os silêncios. E agora, esse menino vem até você, diante de todos, e o chama de pai." Leonardo levantou-se dando as costas, como se pudesse fugir do assunto andando em círculos. "Você sabe o que isso significaria para mim? Para meu nome, para minha imagem, para tudo que construí?" Alberto levantou-se também, pela primeira vez em anos, desafiando abertamente o patrão. Significaria ser homem, ser pai, ser justo. O silêncio que seguiu foi carregado.
Leonardo sentia o peito apertado, como se algo que ele enterrou há anos estivesse voltando com força. Ele se lembrava sim da noite com Clara, uma noite só, talvez fruto da solidão ou de uma fraqueza que se permitiu por segundos. Mas nunca mais falou sobre aquilo. Nunca mais sequer olhou para Clara com os mesmos olhos. Ela nunca me disse nada, murmurou. Talvez por medo, talvez por dignidade. Mas agora, o tempo do silêncio acabou, respondeu Alberto com firmeza. Leonardo sentou-se lentamente, as mãos trêmulas. Pela primeira vez em muito tempo, o homem mais temido da cidade parecia apenas humano. E a verdade diante dele já não podia ser ignorada. Leonardo passou a noite em claro. Não houve reuniões, nem telefonemas, nem compromissos que o distraíssem. Apenas o silêncio da própria consciência, ecoando perguntas que ele evitou por 5 longos anos. A imagem de Gabriel não saía de sua mente. Os olhos, o jeito de falar, a maneira de se mover. Tudo lhe parecia cada vez mais impossível de negar. Tentava racionalizar, construir justificativas que o absolvessem, mas nenhuma era suficiente diante do que sentia. Pela manhã, a mansão estava desperta, mas ele não saiu do quarto. Observava pela janela o jardim perfeitamente podado, como se buscasse ali alguma resposta. Foi quando viu Gabriel. O menino estava sentado sozinho no banco de pedra próximo ao chafariz. Estava quieto, com os pés balançando e os olhos perdidos no céu. Clara não estava por perto, talvez em alguma tarefa. Leonardo o observou por longos minutos, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ele já tinha visto aquele mesmo banco, aquele mesmo jardim e aquela mesma expressão refletidos no espelho de sua infância. Sem pensar, desceu as escadas e caminhou até lá. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando se aproximou, Gabriel olhou para ele. Não sorriu. Apenas observou com curiosidade e uma pontinha de dor nos olhos. "Posso sentar aqui?" Leonardo perguntou. O menino deu de ombros, mas não recusou. Houve um silêncio entre os dois. Um silêncio carregado, mas vivo. Leonardo pigarreou. "Você gosta daqui?" Tentou puxar assunto. Gabriel assentiu com a cabeça, depois respondeu baixinho. "Sim, mas parece que aqui não é o meu lugar." A frase caiu sobre Leonardo, como um peso impossível de suportar. Ele respirou fundo, desviou o olhar por segundos, depois voltou-se para o menino. "Às vezes a gente demora para entender onde é o nosso lugar, mas isso não quer dizer que ele não exista." Gabriel olhou para ele de novo e, por um instante, os olhos dos dois se cruzaram de forma diferente, como se alguma parte reconhecesse a outra. Leonardo estendeu a mão inseguro. "Eu sou o Leonardo. Posso ser seu amigo?" Gabriel hesitou por um segundo. Depois, apertou a mão do homem com a firmeza de quem está disposto a acreditar mais uma vez. Era um gesto pequeno, mas naquele banco de pedra, no meio de um jardim de aparências, começava a nascer a verdade. Uma verdade que não precisava mais se esconder. Naquela mesma tarde, Clara foi chamada ao escritório principal da mansão. Ela subiu as escadas com o coração acelerado, sem saber o que a esperava. As mãos suadas, o estômago embrulhado. Quando entrou, encontrou Leonardo sozinho, sentado atrás da mesa com uma expressão difícil de decifrar. Não havia arrogância nem raiva, apenas um cansaço no olhar de quem finalmente decidiu enfrentar o que evitava há anos. "Pode sentar, Clara", disse ele num tom que ela jamais ouvira antes. Ela se sentou tensa, as costas retas, como se quisesse parecer menor do que era. O silêncio entre eles durou mais do que o necessário, até que Leonardo suspirou e, sem rodeios, perguntou: "O Gabriel, ele é meu filho, não é?" Clara não respondeu de imediato. Seus olhos encheram-se de lágrimas contidas,
Mas ela manteve a dignidade. Sim, disse com a voz baixa e firme, desde o início, mas eu sabia que contar poderia me custar o emprego, a casa, a estabilidade. E mais do que isso, eu sabia que podia custar a ele o direito de crescer em paz. Leonardo abaixou a cabeça, como se cada palavra pesasse mais do que podia carregar. "Por que você nunca me disse?" perguntou quase num sussurro. "Porque eu sabia que você não estava pronto. Você era um homem cercado por muros altos demais para ouvir com o coração. Eu preferi protegê-lo, mesmo que fosse de você." O silêncio caiu mais uma vez, mas desta vez era cheio de respeito. Leonardo olhou para Clara de um jeito novo. Não como a funcionária silenciosa, nem como a mulher de um passado esquecido, mas como a mãe do seu filho. Como alguém que teve coragem de suportar sozinha o peso de uma verdade enorme. Ele se levantou, andou até a janela e depois voltou-se para ela com os olhos marejados. "Eu não sei como consertar tudo isso, mas se ele for mesmo meu filho, eu quero fazer parte da vida dele." Clara assentiu, com lágrimas correndo pelo rosto. Ele sempre quis isso, mesmo sem saber. E ali, naquela sala que tantas vezes foi palco de ordens, contratos e negócios frios, se deu início a uma conversa real. Sem máscaras, sem formalidades. Apenas dois adultos tentando acertar por um menino que já tinha enfrentado mais do que merecia. E pela primeira vez, Clara sentiu que não estava mais sozinha. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas. A mansão Vasconcelos ainda funcionava como sempre. Seguranças atentos, empregados seguindo rotinas impecáveis, jantares agendados com autoridades e empresários. Mas havia algo no ar, uma quebra na rigidez daquele império de porcelana. Leonardo passou a descer mais vezes até o jardim, como quem procura uma resposta que não cabe em planilhas. E foi em uma dessas manhãs claras, com o sol atravessando as folhas e dançando sobre o chão de pedra, que ele avistou Gabriel novamente, desenhando sozinho com um graveto na terra. O menino não percebeu a aproximação até que ouviu a voz baixa do homem atrás dele. "Posso brincar com você?" Gabriel ergueu os olhos, surpreso. Por um instante, hesitou, como se tentasse lembrar se era permitido. Mas algo no tom da voz o tranquilizou. Ele abriu espaço no chão e entregou o graveto a Leonardo. "Pode desenhar aqui." Leonardo ajoelhou-se devagar, sentindo o peso da gravidade e da própria culpa. Começou a desenhar também, sem pressa, copiando a leveza de Gabriel, deixando-se levar por aquele instante simples e verdadeiro. Sem câmeras, sem testemunhas, sem máscaras. Ali, de joelhos na terra, o homem mais poderoso da cidade reencontrava uma parte esquecida de si mesmo. Gabriel o olhava de soslaio, curioso com aquela aproximação. "Você já brincou assim quando era pequeno?" perguntou. Leonardo sorriu, um sorriso pequeno, quebrado e sincero. "Já, mas acho que faz muito tempo que esqueci como era." Gabriel não disse nada, apenas continuou desenhando, como se aquele silêncio já dissesse tudo. Em poucos minutos, os dois estavam cercados por linhas tortas no chão, rabiscos que contavam histórias sem palavras. Foi ali, entre os traços na terra, que a barreira invisível entre eles começou a ruir. Leonardo sentia pela primeira vez que não precisava provar nada, apenas estar presente. E Gabriel, pela primeira vez, sentia que talvez seu lugar não fosse tão longe assim daquele homem. Quando Clara apareceu ao longe, observando a cena sem ser vista, levou a mão ao peito. Não chorou, respirou aliviada. Porque naquele instante, entre o silêncio e o desenho, algo mais forte que o sangue começava a ser construído. Vínculo. E vínculo, ela sabia, não se força, se conquista. E Leonardo, enfim, dava seus primeiros passos para conquistar o que o dinheiro jamais poderia comprar.
O tempo passou, e a verdade, uma vez revelada, não pôde mais ser escondida sob os tapetes persas da mansão. Em um gesto que surpreendeu a todos, Leonardo Vasconcelos convocou uma coletiva informal, não como empresário, mas como homem. Na frente dos funcionários de Clara e de Gabriel, declarou com voz firme, porém emocionada: "Esse é meu filho, e é hora de consertar os erros do passado." As palavras ecoaram pelos salões como um trovão calmo, quebrando décadas de silêncio e arrogância. Clara, ao lado do filho, segurava as mãos dele com força, como quem finalmente vê a colheita de uma vida inteira de sacrifícios. Leonardo não só reconheceu Gabriel, como providenciou para que ele tivesse tudo que sempre lhe foi negado: educação, espaço, carinho e, principalmente, presença. Mas o mais importante não estava nos gestos públicos. Estava nas manhãs em que levava o filho para passear no jardim, nas conversas noturnas sobre desenhos e medos, nas histórias que começaram a construir juntos. Clara, por sua vez, deixou de ser a empregada invisível. Leonardo ofereceu a ela uma nova função na administração da casa, com dignidade, salário justo e, acima de tudo, respeito. E ela aceitou, não como um favor, mas como alguém que sabia seu valor. A mansão continuava imponente, mas agora havia vida nos corredores. Risos de verdade, silêncios cheios de significado, abraços inesperados. Dona Celeste foi chamada para morar com eles e passou a ser presença constante na cozinha, espalhando o aroma da roça e as bênçãos de suas orações silenciosas. Até o velho Alberto sorria mais, observando tudo de longe, com a satisfação de quem sabe que o tempo, quando conduzido com verdade, pode curar feridas que pareciam incuráveis. Gabriel cresceu com a certeza de que seu lugar no mundo não era um favor concedido, era um direito conquistado com amor, coragem e verdade. E Clara, ao olhar para o filho brincando no mesmo jardim que um dia foi proibido, soube finalmente que havia vencido. Não com gritos, nem vingança, nem revolta, mas com a força silenciosa das mães que amam em segredo, até que o mundo esteja pronto para ver. Essa história é mais do que um drama familiar. É um lembrete poderoso de que a verdade pode até ser adiada, mas nunca apagada. Que o amor, mesmo escondido, tem uma força capaz de atravessar o tempo, o medo e o silêncio. E que não importa o quanto tentem te diminuir. Quem é verdadeiro, cedo ou tarde, encontra o seu lugar. Agora eu quero saber de você. De qual cidade e estado você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita na força da verdade, na superação e no poder do amor, inscreva-se agora no canal Ponto de Virada. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ajude esse canal a alcançar ainda mais corações. Porque às vezes, uma simples história pode ser o ponto de virada na vida de alguém. E quem sabe, hoje, esse alguém seja você.